eu falei com os meninos, na verdade tem dois significados primários, vamos dizer assim. Né? Primeiro é procurar estabelecer uma espécie de comparação entre os princípios da metafísica em Tomás de Aquino e Soares. Por que disso? Quer dizer, por que compará-los e não tentar encontrar pontos em comum entre esses dois grandes gênios? Porque, de fato, a metafísica do Soares, e eu diria até a filosofia do Soares como tal, ela é base para todas as, digamos assim, os campos de investigação que permearam os temas os quais o Soares deu a devida atenção. Quer dizer, o Soares vive num contexto ali, que é o século passagem, vamos dizer, do século XVI para o século XVII, e é um contexto em que nós assistimos uma série de transformações. Né? Quer dizer, o nascimento do direito internacional, os descobrimentos da América, do Novo Mundo, a formação do Estado moderno, o problema da reforma protestante, que me parece o problema-chave a essa altura, né? E, sobretudo, o papel que o Soares, como tal, desempenhou no Concílio de Trento, como uma espécie de sucessor intelectual do cardeal São Roberto Bellarmino. Então, esse é um autor de extrema importância para esse período histórico da Igreja. Motivo pelo qual, é claro, a maneira como Soares reintroduz Tomás de Aquino e a primeira escolástica nesse contexto intelectual e cultural em geral, é de uma importância atroz, né? Quer dizer, é de uma importância realmente indiscutível. Né? Então, no primeiro momento, quer dizer, como uma primeira justificativa, ao qual eu estava me referindo, eu acho que trazer à luz um autor dessa importância é fundamental para entender não apenas a sua filosofia, como a sua filosofia comparativamente à primeira escolástica e, mais importante ainda, o papel que esta filosofia tem na história da Igreja inteira. Né? Então, dito isso, eu agora gostaria de justificar a segunda razão pela qual eu optei no curso sobre o Soares. E o motivo é pessoal. Eu acho que toda filosofia, como tal, ela exige uma atividade do intelecto e é uma atividade da alma, por sua vez. E como tal, ela exige o papel pessoal daquele que está, de fato, agindo nesse intento. O que significa dizer que a biografia é um elemento fundamental na filosofia. E eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, que o Soares foi fundamental na minha conversão ao cristianismo. Eu me converti de fato em 2008 e àquela altura o Soares ele foi aquele que de fato me deu assim os primeiros passos na minha conversão. Né? É comum você se converter e ter os primeiros passos na paróquia, ter os primeiros passos nos textos de Tomás de Aquino, dos grandes santos da Igreja, né? Santa Teresa, Santa Teresinha, nosso padre. Ou seja, é comum, de uma forma geral, as pessoas que se convertem ao cristianismo, né, pelo menos do ponto de vista intelectual, praticarem a leitura não só das Sagradas Escrituras e do Magistério, como também da biografia desses grandes santos que a Igreja teve. Né. O meu caminho foi um pouco diferente. Eu não fui, digamos assim, beber nas fontes dos grandes santos, mas eu fui ao Magistério da Igreja pela teologia do Padre Soares, né, que foi o que à época me foi apresentado e me fascinou de algum modo. Né? E me parece que nesse sentido, então, retratar um curso a respeito da metafísica do Soares é para mim também um empreendimento biográfico, porque tratar desta filosofia, em especial da metafísica do Soares, dos problemas atinentes ao ente, à substância, aos acidentes, às causas, etc., que nós vamos tratar aqui, é algo que para mim toca profundamente o meu coração e a minha vida como católico, como cristão, enfim, como alguém que ama Jesus Cristo. Né? Então, dadas essas duas justificativas, eu quero dizer então quais são os intentos mais específicos desse curso. Né? Esse curso ele vai pretender então estabelecer uma ponte entre a primeira escolástica e a segunda escolástica. E é claro que o tema da metafísica é um tema gigantesco, quer dizer, é um tema que abriria
por assim dizer, uma quantidade enorme de flancos os quais nós poderíamos dedicar a atenção. Por exemplo, nós poderíamos partir para estudar a metafísica desde o conceito de substância, ou desde o conceito dos acidentes, do problema dos acidentes, ou mesmo do problema dos universais, né? Ou das categorias, etc. Eu optei por começar pelo princípio e pelo objeto primeiro da metafísica, que é a noção de ente. Não só porque a noção de ente aparece decisivamente em Tomás, por herança, é claro, por herança de Aristóteles e de toda a filosofia grega, que dedicou especial e primeira atenção a esse problema, mas também porque o Soares, a partir da noção de ente, ele dará, por assim dizer, os fundamentos da metafísica moderna. Né? Quer dizer, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas de que boa parte da filosofia e da metafísica moderna apoiou-se, tá certo, na noção de ente em Soares, ou na noção de ente tal como os discípulos ou os autores posteriores a Soares a entenderam. De maneira que, para que nós cheguemos a isso, nós precisamos passar por um certo itinerário, uma certa, vamos dizer, agenda anterior que nos dê condições para enfrentar um autor desta grandeza, desta magnitude. Para vocês terem uma noção, o Soares, ele não separa a sua metafísica em opúsculas ou em questões disputadas, como comumente fariam os autores da primeira escolástica, como mesmo fez o próprio Santo Tomás de Aquino, ou Alberto Magno, ou, digamos, santos menores, por assim dizer, menores no sentido filosófico, não teológico. Entendam bem. O Soares, ele separa a sua metafísica por aquilo que ele chama de disputação. Né? Então, o próprio termo já traz, no primeiro impacto, já apresenta uma problemática. Né? Quer dizer, na medida que você apresenta uma noção de metafísica a partir do que você entende por uma disputa, uma disputação, quer dizer, você já está se propondo a cotejar todos os posicionamentos anteriores, né? Estabelecendo eles numa ordem ou cronológica, ou formal, ou ontológica, e apresentando a variedade de posições anteriores, você vai refutando essas posições para apresentar uma posição final. Né? E é justamente esse o intento que o Soares apresenta aqui nas chamadas disputações metafísicas. Então, o que significa dizer que a ordem formal das disputações metafísicas, ela tem uma certa divisão, certa divisibilidade, que não é que seja exatamente diferente daquela apresentada por Tomás nas questões disputadas. Não, não é que seja diferente. Mas ela tem uma forma de apresentação um tanto própria, um tanto particular. É que nas questões disputadas, Santo Tomás sempre responde, né, anteriormente à apresentação dos argumentos em contrário. Então ele apresenta o rol de objeções, o rol de argumentos contrários, responde-se as respostas à questão e, posteriormente, os problemas cotejados e a superação das diferenças a partir dos pontos ventilados. Soares vai apresentar uma forma muito semelhante a essa, só que ele não chama isso de objectum sed contra responsio. Ele chama isso de seção, primeiro disputa e depois seção e depois pontos. Quer dizer, ele não trabalha com a lógica da primeira escolástica, que era comum você utilizar artigos, questões, etc. Ele trabalha com disputa e seção. Tá? Mas antes de enfrentá-lo, então, é fundamental que nós apresentemos, nesse primeiro momento, uma noção a respeito do que seja o ente em Tomás de Aquino.